para entrarmos no YouTube do nosso programa de hoje. Olá, pessoal! Contagem regressiva para o nosso programa de hoje, um programa voltado para produtividade e desperdícios. Vem comigo para uma cena. Imagine, nesse momento de pandemia, e algumas entregas, muitas entregas estão acontecendo de compras online. E aí, nesse momento, chegou 2 entregadores num prédio. Então, 2 entregadores em meio a tanta entrega para se fazer entre pandemia. Então, aquelas caixas, eram 3 caixas empilhadas para cada um. Um pegou o endereço e falou, é aqui, é aqui. Aí o outro foi de embalo, é aqui, é aqui. E começaram a subir as escadas. Era no 14º andar. 14º andar, 2 entregadores que tinham que subir 14 andares, porque não tinha elevador naquele dia. Hoje eu fui numa loja e também estava sem energia. E esse prédio também estava sem energia naquele dia. Então eles começaram a subir os andares. Imagina, 14 andares, cada um com 3 caixas empilhadas e subindo. Entre um andar e o outro tem aquele patamar, eles tomavam um fôlego. Aí um dos entregadores falou para o outro, falou, chefe, preciso te falar uma coisa. Agora não tem tempo. Vamos de novo, não para. Correndo, sobe mais um andar, sobe outro andar. Me deixa falar com você, preciso... Não, agora andar. 4º andar. O tempo que você quer falar comigo, sobe as escadas. Subiu mais um andar, 5º andar. Eu preciso te falar uma coisa. Agora não, já te falei. E aí vai subindo 6º andar, e vai subindo, vai subindo, vai subindo. 6º andar, começam a subir, eles lotados, e começam a suar, cansados já, ofegantes. De novo o ajudante fala, eu preciso te falar uma coisa, agora não, já te falei. Vamos produzir, corre, sobe mais andares. E sobe 7º andar, 8º andar, já estavam de língua de fora. Começaram a subir a segunda metade do que eles precisavam chegar. Chegando lá no 10º andar, já se arrastando, sem fôlego, sem voz. Deixa eu falar. Não, vai, sobe. Fazendo sinal assim para ele subir a escada. 11º andar, desse jeito, praticamente engatinhando. 12º andar, engatinhando para subir. 13º, com a língua de fora. Então, aí o chefe virou para o ajudante, só falta um. E subiram até chegar no 14º andar. A hora que chegou, deixou as caixas em frente à porta, que eles deveriam fazer essa entrega. O que aconteceu? Fala logo, o que você quer falar? Agora nós chegamos. Ele pegou a nota e falou, chefe, é o prédio errado. Então, produtividade não é isso. Não é estar ocupado. Produtividade não é sair fazendo que nem doido. Produtividade é quando você planeja o que você vai fazer. Se esse chefe tivesse ouvido esse ajudante logo no início, ele não teria subido 14 andares. Se ele tivesse ouvido lá pelo 2º, 3º, 4º, 5º, ele teria poupado os seus esforços em caminhar para o lugar errado. Então, produtividade, muitas pessoas acham que é subir todos os andares. Produtividade, as pessoas acham que é trabalhar sem parar. Você já viu essa expressão? A gente trabalha tanto que nem tem tempo para ganhar dinheiro. Já ouviu essa expressão? Quem já ouviu essa expressão, comenta aqui. Já ouvi e já falei que a gente está tão ocupado que não tem tempo para ganhar dinheiro. Que quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. E foi isso que aconteceu com esses 2 entregadores. Então, eles estavam subindo tantos andares que eles não tinham tempo para parar e pensar naquilo que eles estavam fazendo. Primeiro, porque o chefe não deixava. E porque depois o ajudante não usava as palavras corretas para poder persuadir o chefe a ouvi-lo. Então, se você deseja ter produtividade, você tem que pensar de forma diferente o que é produtividade. Produtividade não é trabalhar acelerado, não é estar apressado, mas é ter velocidade. Para você ter velocidade, você começa com aceleração.
Você não pode começar toda. Você começa aos poucos e a aceleração, ela é gradativa, porque ela é exponencial. Eu me dá vontade de passar para vocês a fórmula da aceleração, mas eu não vou passar, vou me conter nas minhas fórmulas. Dá vontade de passar. Mas não é esse o nosso objetivo. Eu quero falar para você que se você deseja ser produtivo, você tem que planejar o que você vai produzir, ok? Então, esse é o nosso primeiro momento, entender que produtividade não é subir 14 andares, mas é subir o prédio correto. Subiu 14 andares, ele teve vontade, o chefe teve vontade de esganar esse ajudante que não avisou para ele que o prédio estava errado. Mas, na verdade, por que ele não pôde esganar esse ajudante? Porque ele não quis ouvir o ajudante. Por isso, se você quer produtividade, pense melhor nos seus conceitos de produtividade, ok? Dessa forma, começamos a nossa aula de hoje. Começamos a respeito do que é produtividade para você. Se nesse momento você tem um conceito de produtividade, se nesse momento você já ouviu algumas definições de produtividade, anote aqui para nós no nosso chat, anote aqui no Instagram o que você pensa a respeito de produtividade, ok? Porque muitas pessoas acham que produtividade é estar super ocupado. Não é. Estar ocupado é uma coisa, ser produtivo é outra. Fazer as coisas com pressa é uma coisa, fazer em velocidade é outra coisa, ok? Então, dessa forma, começamos nossa noite focados em produtividade sem desperdício, ok? Vamos lá. Agora, o nosso contra-regra, o nosso querido Tiago Labastier, vai colocar para nós o nosso primeiro slide da definição baseado nos conceitos da engenharia, o que é produtividade. Produtividade é produzir mais em menos tempo. Então, para isso, a gente tem uma fórmula. A fórmula da produtividade é muito simples dentro da engenharia, que a gente usa dentro de alguns problemas, que a produtividade é a quantidade sobre o tempo. Então, se eu quero calcular meu nível de produtividade, o índice de produtividade, é essa fórmula que eu vou usar. É muito simples. E aí eu consigo saber quantas peças que tal máquina faz em tal turno, eu consigo fazer esse cálculo de cronometria dentro das empresas em relação à produtividade. Mas hoje eu quero passar para você um conceito além de produtividade, de quantidade por tempo. Quero passar para você sobre a sua produtividade. A produtividade sua, primeiro, de pensamento, produtividade do seu planejamento e produtividade das suas ações. Nesse momento de quarentena, em algum momento, chegou no final da noite, por exemplo, agora 7 horas, 8 horas, ou num domingo, na hora do Fantástico, todo mundo começa a refletir que no outro dia, segunda-feira, você já se sentiu improdutivo? Teve a sensação de que você não fez nada? Você já teve a sensação, empresário, empreendedor, que você não agregou nada na vida de ninguém em algum momento? Você já teve essa sensação de improdutividade? Você já teve essa improdutividade que você foi lerdo o dia inteiro? Você já teve essa sensação de lerdeza e você não sabe identificar o porquê? Pois fique tranquilo que você não é o único. Você não é o único. Muitas pessoas, principalmente nesse momento de pandemia, estão passando pela mesma emoção, pela mesma sensação. E é sobre essa sensação que nós vamos conversar hoje e vamos desmistificar essa sensação como sendo uma culpa. Porque há 2 motivos porque as pessoas não geram resultado. E essas pessoas incluem você nessa noite também, que é empreendedor, empresário, que é líder, que é coach, que faz exatamente as outras pessoas terem valor e resultado. Se você não está tendo resultado, existem 2 motivos apenas. Primeiro motivo, porque as pessoas não têm resultado, porque elas não sabem dar resultado. Elas não sabem fazer alguma coisa diferente para dar resultado. Segundo motivo, elas sabem, mas não conseguem dar resultado. Nenhum funcionário, em nenhum momento, gostaria de não dar resultado. Nenhum funcionário gostaria de ser improdutivo para a empresa, para ele próprio, para o seu patrão. Ninguém. Ninguém acorda de manhã e fala assim, hoje é dia de eu ser lerdo. Hoje é dia de eu lerdar o dia todo e enrolar. Nas indústrias, nas empresas, a gente fala assim, que lerdo é geralmente aquele chamado de abelha, que enquanto não está voando, está fazendo cera. Que quando não voa, faz cera.
Então, se você teve em algum momento essa sensação, vamos saber o porquê que você teve essa sensação e vamos te dar 3 soluções para você acabar com esse tipo de sensação, ok? Vamos lá, então. Primeiro, lembrando que na semana passada, na nossa aula 2, eu dei 3 dicas para os empresários e empreendedores para esse momento de pandemia. Uma das dicas foi copie e acrescente 10%. Quem estava semana passada aqui, lembra dessa dica? Quem estava aí, levanta a mão. Lembra da dica, quem estava aí? Essa dica, copie e acrescente 10%, eu aplico na minha vida. Aplico no meu dia a dia, aplico porque assisto vários depoimentos, cases de sucesso e cases de insucesso. Então, hoje mesmo, falar em cases de sucesso, eu estava assistindo uma live da Luísa Trajano, onde eu tive várias ideias para uma loja que nós atendemos, nós como Matu Coach, Engenharia de Negócio, atendemos aqui em Campinas, nós atendemos essa loja, então eu me inspirei na live da Luísa Trajano para poder dar algumas ideias para essa loja. Por isso, eu gostaria de falar para você, você já colocou em prática alguma coisa da aula passada? Você já colocou em prática alguma daquelas 3 dicas? Copie e acrescente 10%? Você já colocou alguma coisa em prática em relação a corte custos? Então, se você não colocou, corre e coloque em prática. Porque o conhecimento só tem valor a partir do momento que você tem a atitude de colocar em prática. Ok? Por que eu lembrei dessa parte, dessa dica da semana passada? Porque é referente ao nosso próximo slide, que o nosso Lucas Labastia vai colocar para a gente. Nós queremos apresentar para você, nesse momento, um outro conceito de produtividade, que é referente à alta performance. Alta performance faz parte da nossa missão como Matu Coaching, que a nossa missão é desenvolver pessoas e organizações para a alta performance. E aí eu peguei a fórmula da alta performance para poder apresentar a nossa missão, as empresas, dentro das palestras que nós apresentamos essa fórmula como sendo a nossa fórmula da missão, que alta performance é P menos I. Se você está anotando aí, acompanhe os nossos slides, tire print. Então, alta performance é P menos I. Por que eu lembrei da aula da semana passada, da dica copia e acrescente 10%? Porque essa dica é do Tim Gallwey. Tim Gallwey, ele é conhecido como sendo o pai do coaching. E ele falou que performance é igual potencial menos interferência. Mas, como eu quero passar para você, que é empresário, empreendedor, eu não quero passar para você somente a performance. Eu quero passar para você a alta performance. Que em alguns pontos, em alguns momentos da sua empresa, você pode passar de 100% de efetividade. 100% de efetividade seria interessante para você? 100% acima de 100% de efetividade seria interessante para você e sua equipe de vendas? Seria interessante para você? Se for interessante para você, então vem comigo para alta performance. É isso que eu quero. Eu não quero performance, eu quero alta performance. Eu quero passar de 100%. Como pode se passar de 100% numa empresa? Como pode passar? Eu posso passar de 100% na minha própria performance pessoal. Quando eu aprendo algo novo e esse algo novo já põe em prática. Você pode passar de 100% na sua performance quando você eleva o seu potencial e diminui as suas interferências. E na empresa é a mesma coisa. Você vai elevar o seu potencial, diminuir as suas interferências. E quando eu falo de alta performance, é acima de 100%. É quando você faz alguma coisa além das expectativas. Se você cumpre a expectativa do seu cliente, ok, bacana, perfeito. Você fez o que estava esperado pelo seu cliente. Você cumpriu a expectativa dele, cumpriu, então chegou na performance. Mas eu quero fazer mais por você. Eu quero te mostrar a alta performance, mais que 100%. Em uma época, eu trabalhei numa empresa e eu implantei um quadro que chama quadro de Kanban. Também faz parte das ferramentas da engenharia, e depois eu vou comentar com você algumas ferramentas da engenharia. E sobre as ferramentas da engenharia, desse quadro Kanban, então ficava visual. Todos os pedidos que aconteciam naquele mês, naquela empresa. E aí, quando fechava o mês, eu fazia uma somatória do que foi atendido, como foi atendido, e gerava um índice de eficiência. E esse índice é um valor em percentual.
Em alguns meses, nós fechávamos acima de 100%, 105%, 108%. E aí o pessoal me questionava, mas como que pode a gente vender ou entregar mais que 100%? Não existe. A gente começa o mês, fecha o mês e fecha 100%. Eu falei, não, nós podemos fazer mais que 100%, porque nós adiantamos o pedido do mês. Imagine você hoje, dia 30 de junho, e você fazer a sua contabilidade, fechar a empresa, fechar exatamente a sua produtividade, a expectativa que você tinha para o mês de junho, e de repente você fez mais. Pronto, você superou sua expectativa, passou de 100%, chegou na alta performance. Você passou de 100%. Então, naquela empresa, o que nós fazíamos? Nós conseguimos entregar pedido do mês de julho. Então, essas entregas entravam para o mês de junho como aumento de performance. Você gostaria de aumentar a sua performance? Você gostaria de ter alta performance? Pois é, a alta performance é possível quando você eleva seu potencial e diminui as suas interferências. Eu elevando meu potencial, eu vou elevar meus pontos positivos. Aquilo que eu tenho paixão por fazer, aquilo que eu adoro fazer, que eu acordo de manhã com um propósito definido, pronta para fazer. Então, isso seria exatamente a alta performance. Quando eu elevo meus pontos positivos, ou pontos positivos da empresa, da organização, e diminuo as interferências. O que pode ser interferência para você nesse momento? Seria o mesmo motivo de interferência para a empresa? Algumas vezes, sim. Algumas vezes, sim. Por isso que todas as empresas, quando elas perdem potencial, perdem performance, geralmente eles podem retomar a sua performance através da elevação de performance e potencial das pessoas. Das pessoas. Eu estou terminando um curso de gestão da manutenção, que a gente dá aula na pós-graduação de gestão da manutenção. Nós enfatizamos muito sobre a performance pessoal, que pessoas fazem toda a diferença em qualquer e todo departamento. E isso vai fazer diferença no percentual da alta performance. Então, se você deseja alta performance, passar de 100%, venha elevar o seu potencial. Por enquanto, tá valendo para você essa dica de alta performance? Dê um joinha aqui no Instagram, dê um joinha aqui para a gente no YouTube, deixe seus comentários que está valendo a pena e deixe seus comentários também após a finalização desse nosso programa, para poder manter os comentários abaixo, ok? Para falar se valeu a pena, se agregou valor para você como empreendedor, como empresário, como líder, se agregou valor para você no seu lado pessoal também, ok? Isso, joinha também, China. Prazer estar com você aqui, então. Vamos agora para as dicas de potencial. Para eu poder manter o meu potencial, eu enfrento alguns desafios da produtividade. Certamente, quando a gente começa a elencar o nosso potencial, alguns desafios vêm junto. E eu trouxe 3 desafios e também 3 soluções para vocês, ok? Então, nosso slide vai mostrar aqui quais seriam esses 3 desafios da produtividade. E você vai ver em qual deles que você se identifica, e se for os 3, tudo bem também. Porque o importante nesse momento é que eu estou te trazendo também a solução desses desafios, ok? Nosso slide, por gentileza, dos desafios da produtividade. São 3 palavrinhas que começam com a letra M, são os 3 M's de desafios da produtividade. Esses 3 M's são palavrinhas em japonês. Então, nesse momento, você vai começar a aprender um pouquinho de japonês. Muri, murar e mudar. Muri. Qual é esse desafio da produtividade? São as condições inadequadas ou insuficientes, que você não consegue produzir alguma coisa de acordo com a sua expectativa do seu cliente, porque você está em condições inadequadas. Daqui a pouco a gente volta. Então, a minha condição inadequada ou insuficiente tá atrapalhando a minha produtividade? Olha lá, uma pergunta lá no nosso Instagram. Produtividade não tem a ver com o processo? Tem. A produtividade tem tudo a ver com o processo. A produtividade ela vai ser resultado de um processo bem feito. Não tem como eu colher um resultado de produtividade se eu não tiver um ótimo processo. E uma das coisas que me chamou muito a atenção quando eu cheguei no coaching foi exatamente isso. Se eu quero um processo sob controle,
e eu tinha um processo sob controle, que minha formação, minha especialização era em controle da qualidade, se eu quero um processo sob controle para ter um ótimo produto, onde eu vou começar? Nas pessoas. Então, para eu ter condições inadequadas e insuficientes, se isso está me atrapalhando minha produtividade, certamente não vou chegar na minha produtividade. Ok? Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos. Chegando lá no Instagram, Badawi, a nossa cliente Badawi, seja bem-vinda. Nossa cliente Badawi, amanhã nós vamos estar no quadro Matu PPP, Pessoas, Processos, Produto. Nós vamos estar conversando com Badawi, conhecendo a história da Badawi. Convido você a conhecer um pouco mais da história da Badawi, a fundação, e o que significa o nome Badawi e a motivação para esse momento. Ok? Segundo M dos desafios é o murar. O que é o murar? Condição de incerteza. Você está vivendo uma condição de incerteza nesse momento? Esse momento, por um acaso, é uma condição de incerteza para você? Esse momento de pandemia, esse momento de crise que nós estamos vivendo, é uma condição de incerteza? Nós vamos voltar daqui a pouco para poder dar a solução, dar um exemplo de solução. Terceiro M, mudar. O mudar é desperdício total. Então, se você não está chegando na produtividade porque você passa por desperdícios, saiba que não é só você que passa por desperdício. E desperdício pode ser de todo e qualquer recurso. Como desperdício de recurso? Imagine que você precisa fazer um projeto, você precisa instalar um equipamento, você desperdiça tempo, você desperdiça energia, você desperdiça mão de obra, ok? Então, você está sendo improdutivo. Ok? Então, nesse momento, por gentileza, pode deixar os nossos slides lá, que agora nós vamos aprofundar nos exemplos de cada um. Então, o primeiro exemplo do Muri, condição inadequada, ou anterior, condição inadequada ou condição de insuficiência. Imagina a seguinte situação, condição inadequada. Nesse momento que nós estamos trabalhando no home office, muitas pessoas estão aprendendo, primeiro, a acompanhar live, estão aprendendo a fazer live, muitas pessoas estão aprendendo a viver nesse mundo online, e às vezes nós temos condições inadequadas. E se você não combater essas condições inadequadas, você não consegue produzir? É isso que acontece? Exatamente. Então, pode ser condições inadequadas. Pode faltar a luz, ou ter uma luz errada. Vou mostrar para vocês, ó. Aí eu vou fazer, a luz está errada. Ó, o que é uma luz errada? Então, condições inadequadas. Consigo fazer, mas não em alta performance. Ok? Então, condições inadequadas ou insuficiente. Quando eu falo em condições insuficientes, gera insegurança. Menina, já pensou, se eu tivesse numa cadeira que tivesse com a perna bamba aqui, seria uma condição insuficiente de segurança. Então, nesse momento, eu ia me movimentar na cadeira, eu ia sentir insegura e ficar nítido de que passou aquele medinho de cair. Ia ficar nítido. Então, quando a gente pensa de condições inadequadas ou insuficientes, é porque não me gera segurança suficiente para poder realizar. Então, se você tem essas condições e isso está atrapalhando a sua produtividade, eu vou te dar uma dica daqui a pouco, não agora, mas daqui a pouco, vou te dar uma dica para você acabar com esse tipo de condição, dessas condições inadequadas e insuficientes que atrapalham a sua produtividade. Terceiro desafio, murar. Condição de incerteza. Por um acaso, condição de incerteza seria incerteza do seu segmento para retomada de negócio? Por um acaso, seria condição de incerteza se você vai continuar empregado ou não? Por acaso, seria condição de incerteza se o seu produto vai continuar sendo necessário pós-pandemia, depois de retomada? Pois é, nesse momento, muitas pessoas estão passando por isso. Certamente, quem você tem convivência, está ao seu redor, está passando por esse momento de incerteza. E essa condição de incerteza abala exatamente o lado emocional. Eu vi um post hoje no Face que falava assim, neste momento de crise, quem não está com Covid está inseguro, está sofrendo de ansiedade, está sofrendo de medo. Então, assim, mostra exatamente essa condição de incerteza, que abala completamente o lado emocional.
Então, a condição de incerteza é não certeza, é dúvida. Então, se você está vivendo nesse momento e você não consegue produzir, fique tranquilo que eu vou te dar uma solução. Não agora, mas daqui a pouco. Vou te mostrar como que você pode diminuir essa condição de incerteza, que abala exatamente o seu lado emocional, ok? Vamos para o último M. Mudar. O desperdício total. Pode deixar direto os nossos slides lá. O desperdício total, desperdício puro, quer dizer o quê? Que eu não estou sabendo usar os meus recursos. Então, pode ser que eu tenha uma condição adequada, pode ser que eu tenha uma condição segura, pode ser que eu tenha uma condição de certeza do meu negócio, que de acordo com meu plano de ação, eu vou conseguir retomar os meus negócios nesse momento, mas eu estou vivendo uma fase de desperdício puro, de desperdício de tempo, desperdício de capacidade de competência. Pode ser que eu estou vivendo numa fase de desperdício de visão, porque muitas pessoas estão nesse momento tendo visão do que fazer, mas perde a ação. Você já viu pessoas que falam assim, olha, eu perdi o resultado porque eu perdi exatamente o meu foco. Então, muitas pessoas perdem o foco, outras perdem a ação e perdem o resultado. Então, quando a gente fala de desperdício puro, é quando você já tem um recurso na mão e não está sendo bem usado. Você está desperdiçando. Seria como se você quisesse segurar a água. Você já conseguiu segurar a água? Não tem como segurar a água. É desperdício total, porque vai vazar no vão dos dedos. Então, desperdício é como eu vou segurar a água? Como eu vou segurar o que eu tenho? Então, não adianta você querer segurar a água assim. Eu tenho que segurar a água assim, fazendo mão de conchinha. Eu tenho que segurar de uma forma diferente os meus recursos para não gerar um desperdício puro. Ok? Então, revisão dos 3 M's de desafios da produtividade. Muri, condições inadequadas ou insuficientes. Insuficientes condiz alguma coisa voltada para a insegurança. Condição de incerteza. Abala exatamente o lado emocional, ok? E mudar. É desperdício puro. Quando eu já tenho recursos, quando eu já tenho segurança, mas eu não estou sabendo usar. Eu estou segurando, apertando os meus recursos, eles começam a vazar entre os dedos. Então, eu tenho que segurar esses meus recursos de forma diferente. Às vezes, eu tenho que unir com recursos de alguém para que eu possa ter produtividade, ok? Então, nesse momento, se surgiu alguma dúvida desses 3 M's, pode colocar aqui para a gente. Vamos para o nosso próximo slide, que vamos agora para a solução. Não adianta eu te apontar o problema e te dar a solução. A solução que eu quero te sugerir para esses três desafios é: primeiro, vamos passo a passo. Para o Muri, eu tenho uma solução que se chama Cura. Cura é um projeto da Mato Coaching que nós desenvolvemos agora para esse momento de pandemia, e esse nome tem muito a ver com esse momento que nós estamos vivendo, que se chama Cura. Ele se chama Cura porque ele é um acrônimo, onde a letra C é um acrônimo que envolve 4 módulos. A letra C é o módulo do crescimento, onde nós trabalhamos com você, empreendedor, empresário, profissional liberal, que gostaria de ser curado nesse momento da pandemia. Então, você tem que conhecer a cura. A letra C é crescimento, onde nesse módulo nós vamos trabalhar o autoconhecimento e o autoconhecimento do seu negócio, para gerar crescimento, ok? U, então, o acrônimo, a letra U, união. É bem provável, certamente, se você está vivendo a condição inadequada ou insuficiente, certamente você não está com a equipe correta. Ou se você tem uma equipe correta e você não está sabendo conduzir essa equipe. Por isso, nós englobamos o módulo União. União, nós vamos fazer um teste do seu perfil de líder e o perfil dos seus liderados. Porque para você sair dessa pandemia, desse momento, você tem que saber com quem que você pode contar e como você pode contar. Por isso que esse módulo ele vai envolver algumas questões muito técnicas, voltadas para maturidade de tarefas e depois a maturidade psicológica. Esse teste tem tudo a ver com um teste que nós aplicamos na formação de Executive Coaching. Então, você vai estar recebendo dentro desse módulo um teste da formação de Executive Coaching que nós somos trainer.
Então, esse módulo união, ele vai envolver isso. Como eu vou sair desse momento? Como eu vou retomar os meus negócios? Se eu não sei com quem que eu posso contar e como que eu posso contar? Como que eu posso contar? Pelo lado psicológico e pelo lado de tarefas, ok? Continuando no cura, o R é ressignificação. O que é ressignificação? Nossa, ressignificação, essa palavra eu nunca ouvi, não conheço a tradução. Ressignificação é quando você dá um outro significado para aquilo que já aconteceu. O passado eu não posso mudar. O que eu posso mudar é o que eu sinto em relação ao passado. Fatos eu não mudo, mas eu mudo as minhas emoções em relação ao que passou, ok? Nossa, muito bacana, amplia totalmente a visão. Sueli, exatamente isso. O meu objetivo é exatamente isso com vocês aqui nesse momento. É abrir as janelas da mente para que vocês possam, primeiro, se ver de forma diferente, dentro da sua liderança, dentro da sua empresa, dentro do seu negócio próprio, você vai se ver de forma diferente. Você vai ver o outro de forma diferente que o outro. Seu colaborador, seu cliente, e depois os seus colaboradores também vão te ver de forma diferente. É isso mesmo, Sueli. É exatamente essa a nossa visão, que abram-se as janelas da mente para todos vocês. Depois o A, ação. Não tem como eu ser curado se eu não tiver ação. Eu tenho que agir, eu tenho que ir para o próximo nível, agir. Esses dias eu coloquei uma frase no meu Instagram que falava assim, foco é colocar a ação em prática. Não adianta eu focar e não agir. Eu tenho que agir. Então, se eu perder o foco, na verdade, eu não perco o foco, eu perco a minha ação. Eu tenho que escolher qual é o meu foco e agir. Então, nesse módulo da ação, o que nós vamos fazer? Nós temos 3 ferramentas. Por que eu chamo de módulo? Porque não é uma sessão de coaching. É um módulo, porque vai durar mais de 1 hora e tem mais de uma ferramenta. Então, esse módulo tem 3 ferramentas. Primeiro, como que eu transformo de ideia em possibilidade, oportunidade, negócio e negócio em projeto. Você gostaria de ter um projeto na sua mão e como colocar em prática? Esse módulo vai te trazer essa ideia de ação. E a ação é sempre te levando para o próximo nível. Não tem ação que te mantenha no mesmo lugar, ok? Então, a dica para que você saia da condição inadequada e condição insuficiente é o cura. O cura para o empreendedor, empresário, você tem que conhecer o cura, ir para o próximo nível, ok? Você quer, Vicky? Vem comigo, vamos lá. Quem quer, depois me diga como você quer, deixe seus comentários, passa a mensagem lá para mim no meu Instagram, que eu vou falar para você como que você pode ter o cura. Aliás, eu estou até pensando em sortear um cura e um bem. Deixa eu apresentar para você o bem aqui, e aí depois eu vejo como eu posso fazer para você um sorteio do cura e do bem. Ok? Vamos lá. Para você sair do murar. O que é o murar? É condição de incerteza. Quando você está na dúvida, você está cheio de frustração, cheio de medo. O lado emocional da coisa. O que é o lado emocional da coisa? Como que eu vou solucionar isso? Com o bem. O que é o bem? O bem é exatamente blindagem emocional para empresários maturos. Nós desenvolvemos essa metodologia do bem para que você possa alinhar as suas emoções como empreendedor, como empresário, profissional liberal, você possa alinhar o que é positivo, o que é negativo e proteger as suas emoções positivas. Quando eu falo de blindagem emocional, você vai pegar suas emoções positivas e vai protegê-las. Não quer dizer que você vai ficar frio, calculista. Não. Quer dizer que você vai ser seguro. Seguro das suas decisões, das suas motivações, do seu propósito. Porque nesse momento, o empresário, o empreendedor que não tiver o seu propósito definido do porquê retomar os seus negócios agora, pós-pandemia, ele simplesmente está deixando de proteger suas emoções positivas, está perdendo a blindagem emocional, está sendo inseguro e pega o seu propósito, sua motivação de retomar os negócios e põe na gaveta. Quando não, ainda joga no lixo. Então, se você deseja para o próximo nível, agora, nesse momento, conheça a nossa metodologia de blindagem emocional para empresários maturos. Eu vou só te dar um gostinho para você entender o que é a blindagem emocional. Tem 5 passos. Como e por que chama maturo? Porque também é um acrônimo da motivação, da blindagem emocional. Começa com M de motivação, A de ação, T de tempo, U de união e A de ação.
Então, se você deseja ter uma blindagem emocional, saiba que é possível através de uma metodologia que começa por motivação, ok? Então, quem gostou do BEM também, pode colocar se quer, se gostou do BEM, se gostou do Cura, porque é exatamente isso que vai te trazer uma forma de sair exatamente dos desafios da condição de inadequada ou insuficiência, ou de condição de incerteza, porque a parte da incerteza é completamente inteligência emocional. O BEM, ele foi baseado nos pilares da inteligência emocional, ok? Então, ele é um curso completamente em cima de blindagem emocional, em cima de inteligência emocional, ok? Quem gostou do BM também dá joinha aqui, dá joinha aí no Instagram, que eu acho que eu vou dar um jeito de sortear um BM para vocês conhecerem. Um empreendedor, um empresário, para conhecer um BM. Vamos lá. Último M do desafio, o mudar. O que é o mudar? Desperdício puro. Quando você está desperdiçando potencial humano, capital humano. Agora, nesse momento de retomada, o que vai fazer um diferencial de um profissional no mercado procurando emprego ou para manter a sua colocação na empresa não vai ser currículo, não vai ser experiência, não vai ser a faculdade que se formou, não serão os cursos complementares que vai segurar você. O que vai segurar você agora, nesse mercado de trabalho, nesse momento, serão as competências comportamentais. Então, quem estiver anotando aí e quiser saber como faço para poder me manter firme no mercado nesse momento, a dica se chama competências comportamentais. Por isso que a solução para mudar do desperdício puro, você tem que parar de desperdiçar tempo, em primeiro lugar, e desperdiçar a sua competência comportamental. Porque eu sei que certamente você que é empreendedor, empresário, líder, profissional liberal, você que é coach, que está na formação de coach, eu sei que você tem uma competência comportamental. Por isso que você se propôs a ir para o próximo nível. Por isso que você quer ir para o próximo nível. Porque você já tem uma competência comportamental. E por isso que eu tenho como solução para você, como dica de solução para você não mudar, o PPP. O nosso PPP, primeiro P é pessoas. Quando eu falo para você de competência comportamental, é inteiramente pessoas. E quando eu falo para você de abrir janelas da mente, foi isso que aconteceu comigo quando eu conheci o coaching. Abriu para mim as janelas da mente, que eu entendi que, primeiro, eu me vendo de forma diferente, eu vi as pessoas e as pessoas me viam de forma diferente. Pessoas é a chave para ir para o próximo nível. Porque se eu não trabalhar pessoas, não adianta eu trabalhar processo. Não adianta eu firmar novos procedimentos, não adianta eu brigar com pessoas, obrigar pessoas a cumprirem procedimento para ter qualidade do processo do produto, se eu não trabalhar desenvolvendo pessoas. Por isso que a primeira dica do mudar no nosso PPP, primeiro é pessoas, através de técnicas, ferramentas e métodos de coaching, ok? Mudar, desperdício puro, processo. Você já percebeu em algum momento, onde você trabalha ou no que você faz, tem alguns processos que são desperdiçados? Que é processo do processo do processo? Que tem controle do controle do controle? Já viu isso? Deixa eu ver uma pergunta aqui no nosso Instagram. As empresas perdem muito com desperdício intelectuais. Desperdício intelectual, exatamente. É o capital humano. Ou seja, pessoas fazendo o que não gostam do que fazem de qualquer forma, desperdiçando tempo e recursos. Verdade. Um dos nossos passos, nós trabalhamos com pessoas, é entender que pessoa para fazer qual função. Através de teste, ferramenta, do desenvolvimento do coach, a gente descobre se a pessoa está fazendo a função certa, da maneira certa, de acordo com o perfil dela. Não adianta pegar uma pessoa de um perfil e jogar numa função que não tem nada a ver com o perfil dela. Ela vai desperdiçar tempo, recurso da empresa, salário, estresse e vai se esgotar emocionalmente. E quando não, também esgotar o líder dela, o chefe dela. E para que a gente possa fazer isso, eu tenho que desenvolver pessoas. Então, se você deseja para o próximo da sua empresa, na sua liderança, entenda junto comigo, porque isso para mim foi uma abertura de janela. E a gente tem que desenvolver pessoas. Se você gostaria de desenvolver pessoas na sua empresa, me pergunte o que é o PPP, que daqui a pouco eu mostro para você, em particular, para você e para sua empresa, o que a Matu Coaching faz para você dentro da sua empresa em PPP. Segundo P, processos. Como eu vou
parar com desperdício puro na empresa sem trabalhar processos. Não tem como. E para controlar esses processos, eu preciso de pessoas. Então, eu tendo pessoas desenvolvidas, eu controlo processos. Que processo? Não sei qual que é o seu processo fabril, se é um processo fabril, se é um processo de atendimento, se é um processo de venda. Tudo tem desperdício? Tem. Tem desperdício de tempo, recurso, até de energia. Estou falando de energia elétrica, não. Estou falando da sua energia positiva. Você não pode perder sua energia positiva numa coisa que você não gosta de fazer. Você não vai ter resultado. Então, os processos conseguem identificar quais são os gaps, quais são os gargalos desse processo que a gente pode melhorar. É isso que eu posso fazer por você e pela sua empresa. Último P, produtos. Você já viu alguém que desperdiça produto? Que perde o produto na última parte, na embalagem, na rotulagem, e joga o produto fora? E você já viu alguém que perde o produto que se chama cliente? Que perdeu o cliente porque ele não soube conduzir um ótimo atendimento e perdeu o cliente, simplesmente ele vendeu uma vez o produto. E o produto de quem é? Quem é fornecedor de serviço, quem vende um produto, quem vende um sonho, não é o produto que ele vende, ele está vendendo um produto, um sonho. É o sonho embalado num formato, numa embalagem de produto. Então, o que acontece? Alguém perde PPP. Então, por isso, o desperdício puro encaixa exatamente dentro disso. Eu desperdiço pessoas, eu desperdiço processos, eu desperdiço produtos. Se você quer produtividade na sua empresa, aumentar a produtividade, vencer os desafios da produtividade, venha conhecer o que é PPP, ok? Revisão. Vamos partir para a nossa revisão. Nesse momento, nós vamos... Pode deixar na última tela, por gentileza? Vamos lá para a revisão. Quem quiser tirar um print... vamos fazer o seguinte... Quem quiser participar de um sorteio, seja do Cura, do Bem, do PPP, tire um print agora, nesse momento, da nossa tela aqui, tire um print aqui da nossa tela e mande para o nosso direct. Eu quero PPP, ou eu quero Cura, ou eu quero Bem. E o primeiro que mandar, ou deixar mensagem aqui no YouTube, eu quero PPP, e me manda lá no Instagram, ou deixa seu contato aqui no YouTube, eu entro em contato, a primeira pessoa que eu entrar em contato vai ganhar uma sessão exclusiva e personalizada para você e sua empresa, seja do PPP, seja da Cura ou do Bem, ok? Então, nesse momento, tire um print. Você que está aqui no Instagram, pode tirar um print nesse momento. Ó. Tira um print aqui agora. Quem está no Instagram não está vendo a tela. Então, você vai ver meu rascunho aqui, ó. Meu rascunho de mapa mental. Tire o print aqui, quem está no Instagram. E me mande lá no direct, que eu vou dar para você uma sessão. Só para o primeiro. Só para quem não for lerdo. Correr no print e me mandar já. Você vai ganhar uma sessão. Do que você escolher, seja do Cura, PPP ou Bem, eu aguardo a sua mensagem, ok? Porque a minha missão é desenvolver pessoas e organizações para alta performance. E certamente uma dessas ferramentas, dessas metodologias pode te levar para alta performance. Porque essas metodologias foram pensadas e vividas por mim através de vários processos para chegar exatamente nessa metodologia e aplicar para você e para sua empresa. Para você ir para alta performance, porque eu acredito que produtividade é alta performance, quando você pode produzir mais do que o seu potencial, é ir um pouquinho além. Por isso que eu copiei esses 10% do Tim Gallwey, eu copiei e acrescentei os 10% do Tim Gallwey, ok? Nesse momento eu quero convidá-los para estar conosco amanhã também. Amanhã nós vamos ter um papo aberto. Eu sei que no sotaque dela é papo aberto, é a fala diferente. É o papo aberto para mim com a Andréa Gonçalves, às 18 horas. Nós vamos estar conversando um pouco mais do que eu já passei, do que eu já vivi, quais foram os desafios que eu vivi para poder estar aqui hoje com vocês, amanhã às 18 horas, e amanhã às 19 horas, na TV Sil Coach, nós teremos o Fábio. O Fábio vai falar sobre saúde em equilíbrio. Você gostaria também de alta performance na sua saúde? Você gostaria de alta produtividade nos seus exercícios que você faz? Esse é o objetivo do Fábio amanhã. Esse é o objetivo do Fábio. Dica: pare um pouquinho e ouça mais.
e comece a selecionar o que você ouve para você escutar ativamente. Porque ouvir, graças a Deus, nós podemos ouvir tudo, né? Nós podemos ouvir tudo, mas escuta ativa, eu seleciono aquilo que eu quero escutar. Eu seleciono. Não seja igual aos nossos entregadores, que estavam carregando 3 caixas cada um e subiram 14 andares. Você gostaria de subir 14 andares e depois descobrir que você subiu errado? No prédio errado? Você vai ter que descer os 14 andares e vai ter que subir os 14 andares de novo, sabe-se lá se no outro prédio vai ter elevador ou não, de novo do prédio correto. E às vezes nem precisava ter subido esses andares, ou primeiro, segundo e terceiro, se você já tivesse ouvido quem está do seu lado, quem está ao seu redor, para que ele dissesse que é o prédio errado. Por isso, ouça e aprenda a selecionar o que você gostaria de escutar ativamente. Escute um pouco mais, escute, selecione, anote do seu jeito, anote como você escolher. Eu gosto de anotar nesse formato de mapa mental. Para mim faz muito sentido isso, porque eu consigo lembrar depois, até de olhos fechados, aonde escrevi o quê. Para mim fica fácil encontrar. Se você gostaria de ir para alta performance, coloque-se mais à disposição das pessoas que estão ao seu lado. Coloque-se de forma humilde, para poder aprender exatamente o que as outras pessoas estão falando ao seu redor, para você ajuntar o que vale a pena e selecionar como escutativa, para que você possa ir para o próximo nível. Amanhã eu vou explicar por que eu falo muito sobre o próximo nível. Amanhã eu vou explicar também porque eu chamo de lerdo, falo de lerdo. Eu vou explicar isso tudo amanhã, quando conversar com a Andréa Gonçalves às 18 horas. Espero você amanhã às 18 horas com a Andréa Gonçalves e às 19 horas com o Fábio, na TV Seu Coach, todas as noites, a partir das 19 horas, ok? Quero estar com você no próximo nível, em alta performance. Não adianta pensar que vai para o próximo nível sendo apressado. Não, nós temos que ser velozes. E tem que desenvolver a minha escuta ativa. Então, se eu pudesse te deixar um conselho, te deixar uma dica, seria isso. Desenvolva a sua escuta ativa. Escute um pouco mais as pessoas que estão ao seu lado. Assim como Tim Rohn falou, que você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Então, escolha quem deve estar ao seu lado para você ser a média dessas pessoas. Quero estar com você rumo ao próximo nível, assim como eu almejo o meu próximo nível. Amanhã, conversando com a Andréa, você vai descobrir qual é o meu próximo nível. O que eu almejo como próximo nível às 18 horas. Ok? Então, revisando. Se você deseja ter alta produtividade, você tem que combater os 3 M's, que são os 3 desafios da produtividade, que é o murir, murar e mudar. Como que você pode combater murir, murar e mudar? Com cura, com bem e com PPT. Se você deseja conhecer alguma dessas metodologias, eu estou aqui para te explicar e aprofundar. Certamente você pode ir para o próximo nível, ok? E vou manter minha promessa para você. Quem mandou o print daquela tela ou da tela que a gente colocou aqui com o nosso mapa mental e for o primeiro, quem não ler dá, eu vou dar para você uma sessão exclusiva e personalizada para você e para sua empresa, para o seu negócio exclusivamente, para você ir para o próximo nível. Porque o que eu desejo para você é alta performance, ok? Nos vemos semana que vem. Semana que vem eu quero falar a respeito de valor e preço. Nesse momento de pandemia, muitas pessoas estão se confundindo o que é valor e preço. Então, você tem recebido objeções? Ah, mas fulano tem tal preço, fulano tem tal preço. O que é valor e o que é preço? Sobre isso nós vamos conversar na próxima semana. Se você tem recebido objeções de alguém na sua empresa, se você tem recebido objeções de clientes, saiba que há diferença entre preço e valor. Espero você semana que vem, terça-feira, às 19 horas, aqui na TV Seu Coach. Até mais, prazer estar com vocês e vamos rumo ao próximo nível. Até mais! Obrigado, pessoal do Instagram. Espero vocês na próxima semana. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on.